Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para leigos. Nesse exercício vamos utilizar essa imagem. O link está na descrição do vídeo. Assim como no vídeo anterior, esse vídeo aqui ele vai mostrar como fazer para que você utilize parte da modelagem, parte do desenho para fazer a modelagem total. Você pode fazer todos os 5 arcos, mais os arcos que unem, e depois fazer todas as perfurações, tudo isso na mão. Mas tem uma forma que você pode fazer apenas uma parte e depois ele vai se repetindo. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos começar com arquivo novo, manter a janela lado a lado. Quando isso acontece, se deleta aquela janela, seleciona o novo arquivo novamente e pede para deixar lado a lado. Então nós vamos começar a fazer a modelagem com a vista superior. Temos aqui o que parece uma estrela, em formato de estrela. Então vamos criar aqui um novo body, um novo corpo e um novo esboço. Vamos escolher o XY Plane. Então nós temos aqui duas informações importantes. Primeiro, nós temos aqui o raio do arco, desse daqui que é 16, né? Ou seja, toda essa parte aqui é 16, e a parte interna aqui é raio de 50. E assim como também a distância do centro. Nós temos aqui uma circunferência que mostra justamente o centro desse arco e dessa circunferência aqui menor. Ela tem 126 de diâmetro. Então é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos criar então uma circunferência com 126 de diâmetro. Ela não vai ser uma circunferência, ela não vai ser uma estrutura que vai fazer a modelagem, ela vai somente auxiliar. Então eu vou selecioná-la e vou clicar aqui, ó. Então eu vou ativar ela como uma estrutura que vai auxiliar na modelagem, mas ela não faz parte, tanto é que se eu sair do sketch, ela não aparece. Então vamos voltar aqui para o sketch. E agora a gente vai criar o primeiro arco, esse aqui com raio de 16. Então o centro dele vai ser aqui. Então vou selecionar aqui o arco, vou clicar nessa linha pontilhada e vou entrar com o valor de 16, que é o tamanho do raio. Clico aqui, clico aqui. Agora eu preciso posicionar esse centro do arco nesse eixo. Então, além de estar aqui, eu vou selecionar esse ponto e seleciono também esse eixo. Aí eu vou clicar aqui em coincidência. Pronto. Agora ele está tanto na distância quanto também Pronto, agora ele tá justamente na distância de 126 de diâmetro ou metade disso, que seria o raio. Eu vou também colocar aqui como coincidência esse ponto com esse eixo aqui. E aí depois esse daqui eu vou fazer, ele vai ser, digamos assim, consequentemente agora eu preciso posicionar o centro desse arco. Então agora eu preciso posicionar o centro do arco também nesse eixo. Então ele já está fixado a essa linha e vou fixá-lo também a esse eixo aqui, a linha central. Seleciono o centro, seleciono o eixo e clico em coincidência.
Mesma coisa com essa parte aqui do arco. Então essa extremidade eu vou selecionar a ponta, o eixo e vou clicar em coincidência. Vou criar mais uma linha de construção. Clico aqui no centro e clico aqui na linha. Seleciono ela primeiro e habilito ela como construção. E eu preciso colocar um ângulo aqui, porque agora eu vou criar esse outro ponto aqui. Então eu vou selecionar o ângulo dela com esse eixo e o valor vai ser de 360 graus divididos por 5, que é exatamente a quantidade de elementos que eles vão se repetir. Então temos 72 graus. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou criar mais um arco. Aqui é o centro. E agora eu vou criar o arco que vai unir esses dois arcos. Então eu vou selecionar essa opção aqui, criar um arco com 3 pontos. Então primeiro aqui, depois aqui, e aí eu vou dizer qual que vai ser o ângulo dele. Então aqui já é o suficiente. Ele tem um raio de 50 milímetros. Então vamos selecionar aqui e colocar um raio de 50 milímetros. E eu também preciso deixar esses dois arcos em igualdade. Então seleciono os dois e não confunda com paralelo. Então a restrição agora vai ser de igual. Então ambos vão ter o mesmo raio de 16. Preciso também colocar uma tangência entre esses arcos. E agora eu preciso finalizar. Preciso fechar então essa parte aqui. Eu vou selecionar uma linha. Então vou clicar aqui nessa ponta, vou até o final. E vou clicar vou criar mais uma. Então clico aqui e vou até o ponto final do arco. E para deixar ele restrito, vou selecionar a linha e esse ponto aqui que foi especificado, com o ângulo de 72. E vou colocar coincidência. E pronto. Temos a parte totalmente restrita. Então agora a gente vai sair do sketch. E eu vou aplicar um pad. Então a altura aqui é de 10 milímetros. Com o sketch selecionado, vou aplicar o pad. Já vem padrão 10 milímetros, ok. Então o que eu fiz? Eu fiz uma parte dessa peça. E agora eu vou repetir ela 5 vezes. Então seleciono o pad, que eu acabei de fazer, e venho aqui nos padrões. Padrão polar, ou polar partner. Ele já selecionou o ângulo que eu quero e eu vou colocar agora 5 opções. 5 ocorrências. E pronto, nós temos ela pronta. A vantagem de se fazer uma parte só é a questão do tempo também, e como eu sempre falo, se por acaso você tiver que fazer uma alteração, você só vai alterar uma parte, e o resto ele vai se repetindo. Agora a gente vai fazer esses detalhes aqui. É uma perfuração não passante. Então ela tem 5 milímetros de profundidade, depois tem um chanfro aqui de 2. Então, vamos agora selecionar essa face, criar um novo sketch, e eu vou pegar aqui o centro desse arco. Então eu venho aqui, vou selecionar essa ferramenta aqui, ela vai criar ela vai criar aqui uma outra geometria para mim, baseada numa referência, ou seja, nessa edge que eu estou selecionando. Aí eu seleciono essa geometria e peço para que ela fique como se fosse uma geometria de construção. Pronto. Agora já me deu o centro. E eu sei que ela tem 19 de diâmetro. Então eu vou selecionar
a circunferência, seleciono aqui o ponto e entro com 19 de diâmetro. Posso sair do sketch e aplicar agora a perfuração. Então venho aqui com o sketch selecionado. Então perceba uma coisa também, por mais que aqui esteja preencher, aqui na árvore de projeto você vai ter o termo em inglês, que é path. Por mais que aqui você tenha padrão polar, você vai ter aqui na árvore Polar Partner. Então é bom você também saber os termos em inglês, para você não se perder aqui. Projetinhos pequenos é mais fácil. Tem horas que você vai fazer projetos que a árvore de projetos vai ficar bem grande. Então, com esse sketch que a gente acabou de fazer selecionado, a gente vem aqui no Pocket, ou perfuração. E ele vai ter 5 milímetros. Ok. Eu vou selecionar essa edge e vou aplicar agora um chanfro. Ele vai ter 2 milímetros. Ok. Agora eu vou ter que fazer isso todos eles. Então eu vou selecionar o pocket que foi feito e o chanfro e vou aplicar novamente um padrão polar. Também vão ser 5 ocorrências. Perceba que Perceba que eu apliquei o padrão polar tanto no pocket quanto no chanfro, senão não funciona. Porque eu poderia muito bem ter feito primeiro o pocket e ter aplicado um padrão polar e depois ter feito um chanfro e aplicado o padrão polar. Nesse caso, eu apliquei o pocket, o chanfro e daí eu apliquei o padrão polar nesses dois elementos. Agora a gente vai fazer essa perfuração central. Aqui também tem a repetição, nós temos aqui 8 repetições. Então eu vou fazer uma circunferência e fazer o primeiro corte, que é esse interno aqui, um raio de 25. Então vou selecionar essa face, vou criar um arquivo novo, um sketch novo, e vou criar uma circunferência, raio de 25. Então é 25 vezes 2. Vezes 2. Pronto. Saio do sketch. Vou aplicar uma perfuração total agora. Sem dimensão. Então agora é total, atravessando tudo. Ok. Então agora a primeira parte está pronta. Agora a gente precisa fazer o segundo corte. Então vamos criar novamente aqui o sketch. Seleciona essa face. Cria novamente o sketch. Eu vou pegar como referência essa borda aqui. Vou precisar. Vou selecionar essa referência e vou deixar ela como uma construção. Vou criar um arco. Vou selecionar o arco pelo centro. Clico aqui. E eu vou entrar com o valor de 32. Clico aqui e clico aqui. Ok. Então já tenho o arco definido. Agora eu preciso definir o posicionamento. Eu preciso que os dois lados estejam simétricos. Então eu vou selecionar esse ponto, esse outro, e vou deixar eles em igualdade. Aliás, desculpe, vou deixar eles alinhados. Eles também, esse tipo de recurso, eu vou deixar os dois alinhados. Então eu seleciono esse ponto e venho aqui em alinhamento. Dessa forma, eu consigo que os dois também, além de estarem alinhados, eles vão ter também uma simetria. Isso só acontece porque ela é curva. Se fosse plano, não teria esse efeito.
Agora eu vou colocar uma distância entre esses dois pontos, que é 12,3. Então já tenho aqui o raio, a distância entre os dois pontos, e agora eu preciso fechar. Eu vou criar um retângulo, em que o primeiro ponto eu vou clicar aqui nessa linha de referência, de construção, e o segundo eu vou clicar aqui. Essa linha aqui do meio eu vou deletar, e vou manter só essas aqui. E eu preciso agora deixar com coincidência esse ponto e esse ponto. Pronto. Posso sair do sketch. E agora aplico mais uma vez a perfuração, ou o pocket. E também vai ser atravessando tudo. Então aqui nós temos dois pockets. O primeiro foi feito esse daqui. Não preciso repetir. O que eu vou repetir vai ser esse último aqui. Então selecione esse último pocket. Ou, caso você tivesse feito mais alguma alteração, vamos supor que aqui não está no projeto, mas vamos supor que tem um filet aqui. Vamos selecionar mais essa ponta aqui, essa edge. Então, nós vamos selecionar o pocket, que fez o corte, e vamos selecionar o filet, que fez isso daqui. E vamos aplicar um padrão polar. Também 5, não, aqui é mais, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ocorrências. Por algum motivo ele não pegou o filet. Eu vou deletar e fazer novamente. Pocket, filet, padrão polar, 8 vezes. Agora ele foi. Muito provável que naquela hora ele só selecionou o pocket. Então nós temos aqui um padrão estabelecido utilizando tanto o pocket quanto o filet. E aqui na borda nós temos também um chanfro. Chanfro de 1. Então vou selecionar essa edge e vou aqui em chanfro. Ok. Eu poderia ter feito esse chanfro lá atrás no início, mas como eu posso fazer agora. Ele é fácil de se fazer. Você seleciona só uma parte e ele já vai se repetindo. Caso tivesse que selecionar parte por parte, seria muito mais fácil ter feito o chanfro naquela hora anterior a ele fazer o padrão polar. Então temos aqui a peça pronta e perceba como é fácil fazer modelagem utilizando o padrão polar. Você trabalha menos, você tem mais tempo para fazer outras coisas. Vamos salvar o arquivo e exportá-lo. Espero que tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.